Deus, ex toto quote magnitem omnium eum peccator, et qui detesto quia pecca. A Casa Assombrada da Família Palmer, New Jersey, Estados Unidos da América. A casa ficava em uma rua comum de New Jersey, daquelas onde nada parece fora do lugar. Gramados aparados, cercas baixas, janelas alinhadas, carros estacionados sempre nos mesmos pontos. E foi justamente essa normalidade que enganou a família Palmer quando atravessou a porta pela primeira vez. Porque não havia sinais visíveis de abandono, não havia cheiro de mofo, não havia marcas de violência. Apenas um silêncio estranho, pesado demais para um lugar onde ninguém morava há poucos meses. Silêncio que não se parecia com paz, mas com espera. O tipo de espera que se percebe tarde demais. Nos primeiros dias, a família tentou se adaptar. Caixas sendo abertas, móveis arrastados, vozes preenchendo os cômodos. Mas algo parecia errado. Não de forma clara, não de forma gritante. Era mais sutil, como a sensação constante de que alguém havia acabado de sair do cômodo segundos antes. Passos imaginados no andar de cima, rangidos que não seguiam o padrão normal de uma casa antiga. E então vieram as primeiras noites. Noites em que o sono não se estabelecia por completo, porque sempre havia um ruído leve, uma batida distante, um estalo que não se repetia. E quando alguém se levantava para verificar, não encontrava nada. Apenas a casa imóvel, escura, observando. Os Palmer começaram a comentar entre si. Primeiro em tom de brincadeira, depois em voz baixa, porque as crianças diziam ouvir alguém chamando seus nomes. Não uma voz alta, não uma voz agressiva, mas um sussurro próximo demais do ouvido. Um chamado suave que parecia vir de dentro da própria casa. Às vezes do corredor, às vezes do pé da escada, às vezes do quarto ao lado. E o mais perturbador era que a voz sabia os nomes. Sabia quem chamar. Sabia quando chamar. A mãe achou que fosse imaginação infantil. O pai atribuiu ao estresse da mudança. Mas ambos começaram a perceber que os episódios aconteciam mesmo quando as crianças estavam juntas. Ouvindo a mesma coisa, descrevendo o mesmo tom, a mesma distância, o mesmo ponto de origem. Objetos começaram a mudar de lugar. Nada grande no início. Chaves que não estavam onde foram deixadas. Brinquedos encontrados em cômodos onde ninguém havia entrado. Portas que eram fechadas e apareciam abertas, sempre lentamente, como se alguém tivesse o cuidado de não fazer barulho. A sensação de vigilância se intensificou, principalmente à noite, quando o corredor parecia mais longo do que durante o dia. Quando a escada parecia descer mais fundo do que deveria, quando o porão exalava um frio que não combinava com o clima externo. E foi ali que a família começou a evitar certos espaços, sem perceber conscientemente. Ninguém dizia em voz alta, mas ninguém ficava no porão sozinho. Ninguém permanecia muito tempo no corredor após as luzes serem apagadas. Ninguém dormia de porta totalmente fechada, porque o silêncio absoluto era pior do que qualquer som. O primeiro evento que rompeu a negação aconteceu numa madrugada, em que o pai acordou com a sensação clara de peso sobre o peito, incapaz de se mover, incapaz de gritar, sentindo uma presença próxima demais, algo que respirava no mesmo ritmo que ele. Quando conseguiu se mexer, a sensação cessou de forma abrupta, como se algo tivesse simplesmente se afastado. E no dia seguinte, marcas surgiram em seu braço, arranhões superficiais, paralelos, que não correspondiam a nenhuma explicação lógica. A mãe começou a ouvir passos no quarto enquanto tentava dormir. Passos que iam e vinham, como alguém andando de um lado para o outro, impaciente. E quando acendia a luz, nada estava lá. Apenas a sensação persistente de que não estava sozinha. As crianças passaram a se recusar a dormir sozinhas. Diziam que alguém ficava parado no canto do quarto. Não se movia, não falava, apenas observava.
e todas descreviam a mesma coisa sem nunca terem combinado entre si. Uma figura escura, indistinta, sem rosto visível, mas com a certeza absoluta de que estava olhando. A família começou a registrar os acontecimentos, primeiro por medo de esquecer, depois por necessidade de provar a si mesma que não estava enlouquecendo. Gravações de áudio captaram sons que não estavam presentes no momento da gravação. Batidas rítmicas, respirações, um murmúrio baixo demais para ser compreendido, mas claro o suficiente para ser reconhecido como algo que não era ruído ambiente. Câmeras registraram sombras se movendo fora do campo de luz. Não rápidas como insetos, não suaves como poeira, mas lentas, deliberadas, com começo, meio e fim, sempre próximas aos quartos, sempre próximas às pessoas. A casa parecia reagir às emoções da família. Quanto maior o medo, mais intensa a atividade, quanto maior a tensão, mais frequentes os fenômenos. Discussões atraíam barulhos. Choro infantil era seguido por batidas nas paredes. Momentos de silêncio absoluto eram quebrados por um único som seco, como se algo quisesse lembrar que ainda estava ali. Vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos. Luzes acesas de madrugada em cômodos vazios. A família saindo de casa em horários aleatórios apenas para respirar fora dali. Carros com alarmes disparando sozinhos quando estacionados na garagem. E então veio o episódio que mudou tudo. Numa tarde aparentemente comum, com luz natural preenchendo a sala, um dos filhos começou a gritar apontando para a escada, dizendo que alguém estava descendo. A mãe viu o movimento, não uma pessoa sólida, mas uma distorção no ar. Como se algo ocupasse espaço sem forma definida. E no mesmo instante, um quadro caiu da parede com força suficiente para quebrar o vidro. Não havia vento, não havia vibração, não havia explicação. A casa havia respondido, não ao acaso, mas à percepção, como se não quisesse mais ser ignorada. A partir desse dia, a atmosfera mudou, tornou-se mais pesada, mais opressiva, como se a casa tivesse perdido a paciência. Portas começaram a bater com violência, móveis se deslocaram sozinhos, objetos foram arremessados, não aleatoriamente, mas na direção das pessoas, sempre próximos, sempre intimidadores, nunca letais, como se o objetivo fosse o medo, não a destruição. A família tentou buscar ajuda. Religiosos, investigadores, amigos, alguns se recusaram a entrar. Outros entraram e saíram pálidos, afirmando sentir algo errado, algo que não queria ser perturbado. Orações não cessaram os fenômenos. Pelo contrário, pareciam provocar reações mais intensas, batidas mais fortes, sons mais próximos, como se a casa estivesse se defendendo. Noites se tornaram insuportáveis. Ninguém dormia mais do que minutos seguidos. O cansaço se acumulava. A sanidade começava a falhar. Pensamentos intrusivos surgiam. Ideias que não pareciam próprias. Impulsos de sair correndo, de gritar, de destruir algo apenas para quebrar a tensão. E foi então que a mãe começou a sonhar com a casa de uma forma diferente. Não como moradora, mas como visitante, caminhando pelos corredores em outra época, vendo pessoas que não reconhecia, ouvindo gritos abafados atrás de portas fechadas, acordando sempre no mesmo horário, com o coração acelerado e a certeza de que aquilo não era apenas imaginação, mas memória emprestada, fragmentos de algo que havia acontecido ali antes deles. A família decidiu sair, não de forma planejada, mas numa madrugada em que todos acordaram ao mesmo tempo com um som profundo vindo do porão. Um som que não parecia mecânico, nem animal, nem humano, mas que vibrava no peito. Uma presença sonora que exigia atenção. Eles saíram com o que conseguiram pegar, deixaram coisas para trás, fecharam a porta sem olhar para trás. E mesmo fora da casa, no carro, com o motor ligado, ainda sentiam a pressão, como se algo observasse da janela, como se algo soubesse que aquela não era uma despedida definitiva.
Porque o verdadeiro horror não estava apenas dentro da casa, estava no que ela havia feito com eles. Noites depois, longe dali, os sonhos continuaram, os sons continuaram. A sensação de vigilância continuou, como se a casa tivesse marcado a família, como se uma parte dela tivesse atravessado a porta junto com eles. Porque algumas casas não se contentam em serem abandonadas. Algumas aprendem, algumas se alimentam, algumas seguem. E o que a família Palmer entendeu tarde demais é que não é preciso morrer em um lugar para ficar preso a ele. Às vezes basta viver ali tempo suficiente para que ele aprenda quem você é. Depois que deixaram a casa, a família acreditou por alguns dias que tudo havia terminado, que a distância física seria suficiente para romper qualquer ligação. Mas o erro foi pensar que o lugar precisava deles presentes para continuar existindo, porque o verdadeiro efeito da casa começou a se revelar justamente quando eles já não estavam mais lá. Os primeiros sinais surgiram de forma quase imperceptível. Objetos caindo sozinhos no novo local. Portas rangendo da mesma maneira específica que rangiam na antiga casa. Um som que todos reconheceram imediatamente sem precisar comentar. O mesmo estalo seco vindo de um canto invisível. Sempre à noite. Sempre quando o ambiente estava silencioso demais. As crianças voltaram a ouvir seus nomes sendo chamados. Não com a mesma intensidade, mas com a mesma entonação. Como se a voz tivesse atravessado o espaço junto com elas. A mãe começou a sentir o mesmo peso no peito ao acordar. A mesma sensação de presença próxima. E o pai passou a evitar ficar sozinho em cômodos fechados. Não por medo declarado, mas por uma intuição constante de que algo observava quando ninguém mais estava por perto. O padrão se repetia, e isso foi o que mais os assustou. Porque não era algo novo. Era a continuidade exata do que haviam vivido, como se a casa tivesse deixado uma impressão permanente, uma marca invisível. Os sonhos se tornaram mais específicos, não apenas corredores e portas, mas detalhes que nenhum deles lembrava de ter visto conscientemente. Manchas nas paredes, rachaduras no teto, um velho relógio que não existia quando moravam lá, mas que aparecia repetidamente nos sonhos, sempre parado no mesmo horário, sempre emitindo um som abafado, como se estivesse preso atrás de algo. Quando tentaram pesquisar o histórico do imóvel, encontraram registros incompletos, mudanças frequentes de proprietários, períodos em que a casa ficou vazia sem explicação, reformas não detalhadas, lacunas de anos sem qualquer informação clara. Vizinhos antigos relataram que ninguém permanecia ali por muito tempo, mas nunca deram um motivo específico. Apenas diziam que a casa não era boa para famílias, que algo sempre dava errado, que brigas aumentavam, que doenças surgiam, que o ambiente parecia adoecer as pessoas aos poucos, de forma silenciosa. Um antigo morador afirmou que ouvia passos à noite, mas nunca contou a ninguém por medo de parecer louco. Outro disse que sentia um ódio crescente quando ficava dentro da casa por muito tempo, um sentimento que não reconhecia como próprio. E essas informações, reunidas tarde demais, começaram a formar um padrão claro. A casa não atacava de imediato, ela desgastava, observava, se adaptava, aprendia as rotinas, os medos, os vínculos, e então agia de forma precisa, atingindo pontos sensíveis, chamando crianças pelo nome, invadindo o sono, manipulando o silêncio, criando dependência emocional ao medo, porque o medo constante cansa, e o cansaço torna as pessoas vulneráveis. A família Palmer percebeu que não estava lidando com algo caótico, mas com algo metódico, e essa constatação foi mais aterradora do que qualquer batida ou sombra, porque sugeria intenção. E onde há intenção, há consciência. As manifestações começaram a diminuir com o tempo, mas nunca desapareceram por completo, como se algo estivesse apenas aguardando, testando limites, avaliando até onde podia ir sem se revelar novamente. Anos depois, quando falaram publicamente sobre o que viveram, não o fizeram em busca de atenção, mas como um aviso, um relato de algo que não deveria ser ignorado.
Porque o verdadeiro horror não foi o que aconteceu dentro da casa, mas o que permaneceu depois. A certeza de que alguns lugares não são apenas estruturas físicas, são recipientes. Acumulam emoções extremas, absorvem sofrimento, repetem padrões, e quando encontram pessoas sensíveis o suficiente, refletem tudo isso de volta de forma distorcida, amplificada. A casa da família Palmer continua lá, aparentemente normal, ocupada novamente, com novas rotinas, novas vozes, novas histórias, sendo escritas sobre um alicerce antigo demais para ser neutro. E talvez nada aconteça por um tempo. Talvez tudo permaneça silencioso, porque algumas casas não precisam se manifestar o tempo todo. Elas sabem esperar, sabem observar, sabem reconhecer quando alguém começa a sentir aquilo que não deveria sentir. Quando alguém começa a ouvir algo que não foi dito. Quando alguém começa a perceber que o silêncio dentro de casa não é vazio, mas cheio demais. E quando isso acontecer, a história recomeça. Não exatamente igual, mas com a mesma essência. Porque o que viveu ali antes não precisa de nomes, não precisa de rostos, não precisa de explicações. Precisa apenas de presença, atenção e tempo. E enquanto alguém cruzar aquela porta acreditando que está seguro, a casa continuará fazendo o que sempre fez. Lentamente, silenciosamente. Esperando que mais uma família aprenda, tarde demais, que nem todo lar quer ser habitado. E assim termina mais um relato que desafia qualquer explicação simples. O que aconteceu na casa da família Palmer não foi um evento isolado, nem algo que pode ser descartado como imaginação coletiva. Foram anos de fenômenos registrados, depoimentos coerentes, mudanças psicológicas profundas e um silêncio que permaneceu mesmo depois que a família deixou o local. Histórias como essa nos lembram que existem lugares onde o passado não descansa, onde algo permanece atento, observando, esperando, e que nem toda casa foi feita para ser um lar. Se você chegou até aqui, reflita. Quantas histórias como essa permanecem ocultas, desacreditadas ou esquecidas apenas porque desafiam a lógica? Quantas pessoas convivem com o inexplicável em silêncio, com medo de não serem ouvidas? Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, se valoriza investigações sérias, relatos reais e documentários profundos sobre mistérios, crimes e assombrações que o tempo não conseguiu apagar, então faça parte do News Web Doc. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum novo episódio e compartilhe este vídeo com quem também se interessa pelo lado mais obscuro da realidade. Deixe seu comentário. Você acredita que certos lugares podem carregar algo além de paredes e memória? Já viveu ou ouviu falar de algo semelhante? Sua participação ajuda a manter essas histórias vivas e investigadas. Nos vemos no próximo documentário. Até lá, fique atento aos sinais. Nem todo silêncio é vazio. Nem toda casa está realmente vazia.